O meu nome é Bruno e nós vamos agora aprender com profundidade a respeito das tuplas dentro da linguagem de programação Python. O que seriam as tuplas na linguagem de programação Python? Mas nós vamos hoje focar na teoria, para ficar mais fácil de entender e seguir em frente com o aprendizado de tuplas nas próximas aulas. Uma tupla em Python é uma estrutura de dados imutável, ou seja, depois de criada, não pode alterar seus valores. Ela funciona como uma lista, mas não pode ser modificada. O que isso quer dizer? Que a tupla, ela é como se fosse, ela é uma lista e ela é uma lista imutável, ou seja, não tem como fazer alterações, não tem como adicionar, remover ou mudar os itens de dentro da lista. Ou seja, uma lista onde os itens são imutáveis, não tem como acrescentar novos itens, nem retirar e nem mudar os itens. É uma lista imutável, tá? E para quê? Por que é importante a tupla? Por que ela é tão importante? Ó, quando usar para garantir que os dados não serão alterados. Então ela é muito importante para garantir que os meus dados não serão alterados. Então, a partir do momento que eu criei a tupla, não tem como alterar os dados. Então, dessa forma, eu sei que eles estão, digamos, protegidos. Então, não tem mais como ser alterado. Agora vamos para cá, para baixo. Né? Como criar uma tupla? Então, primeiro passo, tá? O primeiro passo. Você cria uma tupla usando o parênteses. Então, diferente da lista, nós vamos utilizar o parêntese para criar a tupla. Então, se eu coloco parêntese, eu estou criando uma tupla e não uma lista. Segunda forma, ou até sem parêntese. Então, ele fala que também tem como criar sem utilizar o parêntese. Python entende como tupla. Então, bem aqui, ficou dessa forma. Tá? Os nossos itens eles ficaram, digamos, aqui dentro da lista, mas sem o parêntese. Então, aqui ele também vai entender como uma tupla. E por último, tem que colocar uma vírgula, senão vira outro tipo. Tá? Vira um outro tipo de código, de informação. Bem aqui tem um exemplo. Então eu peguei esse exemplo bem aqui. O 5 com uma vírgula bem aqui. Isso é uma tupla. Por que uma tupla? Porque ele tem uma vírgula. Já esse daqui de baixo é exatamente bem parecido com esse, ó. Basicamente a mesma diferença é que o de cima tem uma vírgula e o de baixo não. É o que ele coloca aqui. Eu coloco. Isso é um número inteiro. Entendeu? Então de cima é uma tupla e o de baixo inteiro. Mas o que diferencia um do outro? Porque o de cima tem uma vírgula. Então a separação acontece por vírgula. E no caso de unidade, tem que também ter uma vírgula aqui no final, para ser uma tupla. E agora nós vamos para essa parte aqui de baixo. Como usar? O Python pega cada item da tupla e coloca na respectiva variável na ordem. Então ele vai pegar, vai ficar mais fácil agora de entender essa frase aqui nessa parte aqui, vai ficar mais fácil de entender. Ó, a primeira forma de usar a tupla. Tá? Essa daqui é um pouquinho mais demorada. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, fica mais fácil de visualizar. Então o que eu vou fazer? Bem aqui tem a nossa variável pessoa, tá? O igual, e bem aqui nós temos 3 itens. Um é o nome, que é Pedro, o outro é a idade e o outro é a nacionalidade, que é o Brasil. Então agora nós vamos começar aqui a criar nossa tupla. Então eu vou vir bem aqui, colocar o nome, igual, e bem aqui eu vou colocar a pessoa. Pessoa. E agora dentro do colchete, eu vou escrever 0. Por que eu escrevi 0? Porque bem aqui, ó, esse aqui é o nome de uma pessoa, que no caso seria o nome do Pedro. Então esse daqui é a minha lista. Eu coloquei bem aqui o nome da lista, a lista pessoa. Ele vai pegar da lista pessoa o 0, né? Lembre-se, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse daqui é o 2, né? Os índices.
Então aqui eu peguei o 0, que é Pedro. Então o Pedro vai ser o quê? Vai ser um nome. Então eu coloquei igual, palavra nome. Já aqui eu vou colocar idade. Idade. Pessoa. E agora aqui dentro eu vou colocar 1. Né? Por quê? Porque o 25 representa idade. E notem que o único que não ficou dentro da aspa foi o 25, que é um número. E os outros são strings, né? Que são textos. E bem aqui eu vou colocar país. Igual, novamente, pessoa. E aqui dentro o número 2. Pronto. Agora eu vou dar um enter e vou colocar o print. Nome. Print nome. Tá. E o que acontece? Se eu apertar se eu der o Ctrl Enter, o que vai acontecer? Ele vai pegar, ele vai associar, no caso aqui, o nome a Pedro, tá? Eu venho aqui, vou dar o Ctrl Enter. E ele colocou aqui Pedro, tá? E o outro é a nossa segunda forma, que é uma forma um pouco mais rápida, que tudo que eu vou precisar fazer é vir bem aqui, colocar o nome, vírgula, idade, vírgula, país. E depois colocar um igual e escrever o nome da tupla, que é pessoas. Pronto. Caso pessoa, né? Então, o que vai acontecer? Quando ele vier bem aqui, ó, ele já vai associar sempre o primeiro nome com o primeiro nome aqui da tupla, né? O segundo com esse segundo. E o terceiro com o terceiro. Ele vai associar um com o outro. E aí, digamos, a nossa tupla está criada. Então ele vai fazer a associação. E essa daqui seria a forma mais rápida, tá? Mais rápida de se fazer. Então essa nossa aula de tuplas acaba por aqui. E vamos dar continuidade na próxima aula. Agora nós vamos aprender como funciona tuplas dentro de uma lista na linguagem Python. Então, para que nós possamos entender como utilizar uma tupla dentro da lista, nós primeiro temos que entender a respeito da lista, alguns pontos a respeito da lista e alguns pontos a respeito da tupla. Tá? Então, ó, bem aqui, quando nós falamos de listas, nós estamos falando de algo que é mutável, ou seja, eu posso mudar uma lista, como eu posso acrescentar, digamos, itens dentro dela, eu posso retirar itens, eu posso modificar itens. Tá? Então, a lista ela nos permite isso. Já a tupla não. Ó, olha aqui. O que você pode fazer? Adicionar elementos, remover elementos, ordenar e modificar. Tudo isso através da lista, que é mutável. Já a tupla, que é imutável, olha o que fala aqui. Depois de você criar uma tupla, você não pode mudar um item dentro dela. Então, depois que nós criamos uma tupla, não tem como mudar o item dentro dela. Ou seja, ela é imutável, tá? Ela é imutável. Então, esses são os primeiros pontos. E bem aqui nós temos esse exemplo de uma lista. Aqui, ó, isso aqui é uma lista. Uma lista. Ó, notem que nós estamos abrindo aqui a nossa lista com um colchete. Né? E dentro dela, aqui entre parênteses, nós temos várias tuplas. Ó, uma tupla, duas tuplas, 3 e assim vai. Nós temos várias tuplas dentro da lista. Ou seja, o que isso significa? Que cada tupla ela é como se fosse, digamos, um item da lista. Né? Então, esse daqui é um item, o segundo item, terceiro item, quarto, quinto. Mas na verdade, mas no fundo, o que isso seria? Seria uma tupla dentro da lista, mas essa tupla se comporta como se fosse um item lá dentro. Então, vamos lá. E esta nossa tupla, notem que ela possui valores diferentes. Então, o primeiro se refere à data, né, que todas elas data. O segundo, curso,
que é curso de Python, SQL, Power BI e Combo. Esse terceiro aqui, no caso, seriam as redes sociais, os meios de tráfego, que no caso Instagram, Google, TikTok, YouTube, Facebook. Esse segundo aqui, esse outro aqui, ele é uma referência à quantidade, ou seja, a quantidade de cursos vendidos e o valor dos cursos. Então agora nós vamos aprender um pouquinho a utilizar e a lidar com tuplas, como é que eu trabalho com tuplas dentro de listas. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou printar aqui, print. E aqui dentro do print eu vou escrever campanhas. Eu vou dar um Ctrl Enter. Vem aqui embaixo. E notem que ele repetiu todos os valores, ó. Todos os valores estão aqui se repetindo, ó. Primeiro item da lista, que é a primeira tupla. Segundo item da lista, que é a segunda tupla. E aí vai. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse print. E bem aqui eu vou colocar o faturamento. Digamos, eu quero descobrir qual é o faturamento. Faturamento é igual a campanhas 0, novamente o colchete e o número 3. Tá? O que significa? Eu estou vindo bem aqui em campanhas, que é o nome da lista, campanhas, a variável, que recebe os valores. E bem aqui eu quero que ele vá no caso, no índice 0 aqui, que no caso seria o nosso item 0, que é este. E eu quero que ele vá no terceiro índice aqui já dentro da tupla. Então ele veio no primeiro dentro da lista e agora dentro da tupla. Então ele vai 0, 1, 2 e 3. Então é o 12. E o quarto seria 250. Então já vou vir bem aqui. Vou colocar para multiplicar. E agora eu vou escrever campanhas. E aqui dentro eu vou colocar o 0. Opa. E bem aqui eu vou colocar o 4. Então vai ficar 12 vezes 250. Eu vou colocar um print aqui. E dentro do print, faturamento. Eu vou apertar Ctrl Enter. O valor deu 3.000, ó. O valor deu 3.000. Então, essa multiplicação aqui desses dois, 12 vezes 250 dá 2.000, que é o meu faturamento. Que é o quantidade vezes, no caso, o preço. E agora, somando aqui, existe uma forma melhor de se fazer esse cálculo, tá? É a seguinte. Vem aqui. Vou apagar. E agora eu vou escrever aqui dentro o valor, o que cada... digamos, eu vou dar um nome, digamos, criar uma variável, um nome para cada um desses itens aqui. Então, o primeiro é um item de data. O primeiro item, na verdade, que está dentro da tupla, né? O primeiro valor que está dentro da tupla é uma data, vírgula, curso, aqui, vírgula, tráfego, vou colocar tráfego, vírgula, QTD, né, que é quantidade, e vírgula preço. Pronto. Opa. Agora eu vou colocar um sinalzinho de igual, e bem aqui, campanhas. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Enter. E bem aqui eu vou escrever faturamento é igual a QTD, que é quantidade, vezes o preço. Pronto. Então aqui eu tenho meu faturamento. Então o que ele vai fazer? O que meu código vai fazer? Ele vai associar a quantidade a esse valor aqui e o preço a este valor. E aí bem aqui eu criei um faturamento e coloquei quantidade
e o preço. Então, esse valor aqui, ele já está, ó, a quantidade já recebeu o valor 12 e o preço já recebeu o valor 250. Então, só falta fazer uma coisa. Tenho que colocar bem aqui o valor 0, para que ele venha fazer o cálculo, né, e venha, digamos, criar a variável utilizando a primeira tupla. Eu vou vir bem aqui e vou dar um Ctrl Enter. Notem que o valor não mudou, continuou 3.000, por quê? Porque ele fez basicamente a mesma conta. Então agora se eu vir aqui e colocar 1, ó, colocar aqui o 1 e apertar Ctrl Enter, ó, 4.140, ou seja, ele fez a multiplicação desses dois valores. Agora se eu vir aqui e colocar um 3, apertar Ctrl Enter, ele já deu 1.290, então ele vem bem aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele vem bem aqui, fez a multiplicação e deu 1.290. Tá? Agora nós vamos aprender a utilizar as tuplas dentro da lista de uma forma mais avançada. Então, bem aqui nós temos, né, a nossa lista com as tuplas e digamos que o chefe, né, ele venha pedir para que nós venhamos mostrar para ele quanto foi o faturamento, digamos, no dia tal, digamos, no dia 10, mais do produto, digamos, Python, SQL, ou então das vendas feitas pelo Instagram, né? Então tudo isso tem como fazer através do Python, que no caso seria fazer uma filtragem. Então, vamos lá, isso daqui é bem importante, tá? Então eu vou colocar aqui o faturamento. Igual a 0. Então eu quero descobrir qual é, digamos, o faturamento, tá? Então eu vou colocar primeiramente faturamento igual a 0. E mais na frente vocês vão entender por que eu coloquei igual a 0. Aqui eu vou colocar for, depois campanha em campanhas. Então nós vamos criar uma variável chamada campanha. Essa variável chamada campanhas com S no final é essa daqui. E nós vamos criar uma chamada campanha sem o S. Também aqui 2 pontos. E agora nós vamos repetir aqui que nós fizemos na vez passada. Eu vou colocar aqui data, vírgula, e aqui curso, vírgula, tráfego, vírgula, o QTD e o preço. Preço. Igual a campanhas. Campanha, na verdade. Campanha. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai fazer aquela associação, né? Data com data, curso com, no caso, data com data, né? Curso com os cursos, a forma de tráfego aqui, forma de tráfego, depois a quantidade, né? Esse daqui é a quantidade e o preço, e esses últimos aqui representam o preço. Então, todos eles vão receber, eles vão ser como variáveis que vão receber esses valores aqui. Tá. E agora eu vou colocar um if. Por que eu coloquei o for? Para fazer aquele loop, né? Também aqui eu vou colocar um if, curso, vírgula não, desculpa. Coloquei 2 sinais de igual. E bem aqui eu vou colocar o SQL. Então eu quero que ele pegue para mim. Toda vez que o curso ele for... Então o que ele vai fazer? Ele vai rodar todas os itens da lista, né? Que no caso seriam as tuplas. E ele vai procurar todos aqueles itens da tupla que o SQL. Então são esses dois, mas aqui a gente está fazendo com uma lista pequena, ou seja, com poucas tuplas. Podem ter casos de listas com 1000, digamos, itens, ou seja, 1000 tuplas lá dentro. Então, às vezes até milhares, né? Valores bem, uma quantidade bem grande. Então aqui a gente está fazendo como exemplo, a gente está fazendo uma quantidade pequena, tá?
Mas quando é uma quantidade muito grande, aí isso que nós estamos fazendo hoje se torna muito útil. Então, por que se tornar útil? Porque senão nós teríamos que fazer o cálculo valor por valor. Aí ficaria muito complicado. E agora, apenas com uma linha, com poucos códigos, nós vamos poder fazer o cálculo geral, digamos, de todos os valores que estão dentro da lista. Que no caso seriam os valores que estão dentro das tuplas. Então, agora bem aqui, eu vou colocar... Vou dar um Enter. E... Faltou uma coisa, faltou os 2 pontos aqui. Pronto. E agora aqui eu vou colocar o faturamento. Faturamento. E agora é o segredo. Agora vai ser o segredo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o sinalzinho de mais e o sinal de igual. Tá? E o que isso significa? Só finalizar aqui o código. ETD. Bem aqui eu vou colocar o sinalzinho de multiplicação. E eu vou terminar com preço. Pronto. Então, o que isso significa? Bem que eu tenho faturamento. E bem aqui eu tenho um sinal de mais igual. E aqui a multiplicação, que é entre a quantidade. Digamos, eu quero saber o faturamento. Eu vou multiplicar a quantidade vezes o preço. E por que eu coloquei esse sinal de mais igual? Porque bem aqui, ó, meu faturamento ele já começa com o zero. Então, esse valor aqui do faturamento, ele vale zero. Então, o que acontece? Quando eu coloco o sinal de mais e de igual, significa que todo o valor, todo o cálculo que foi feito aqui dentro, ele vai vir para cá para o faturamento. Então, o faturamento vai receber esse valor. Digamos que ele fizer um cálculo aqui de 100. Então, o faturamento vai receber o valor 100. Tá? Que no caso foi o cálculo dessa primeira linha. Aí, digamos, ele vai vir aí, através do for, ele vai vir para a segunda. E ele vai fazer o cálculo desses dois, quantidade vezes o preço. E aí, digamos que dê 300. E aí aqui vai vir para cá, mas já tem 100 aqui no faturamento. Então ele vai fazer um cálculo, ou seja, 100 mais os 300, vai ficar 400. Então agora o valor do faturamento vai ser 400. Aí depois ele vai vir para essa outra linha. Aí digamos que dê 50. Então ele já tem aqui no faturamento o valor 400 embutido. Já vale 400. Então agora vai receber mais 50, que é o valor, digamos, seria o valor da quantidade vezes o preço. Agora vai ficar 450, é o valor do faturamento. Então vai sendo um valor que vai sendo acumulado. Então no final nós vamos descobrir o valor total do faturamento. É o faturamento total. Então eu vou vir bem aqui e vou colocar um print faturamento. Print faturamento. E agora eu vou dar um Ctrl Enter. E deu esse valor. Tá? Então, digamos, o faturamento total, tá? Da venda em SQL foi esse valor aqui. Agora imaginem uma planilha gigantesca com muitas vendas do produto do curso SQL. Então, esse código aqui, essa linha de código vai se tornar extremamente útil. Especialmente quando o chefe chega e fala, olha, me vê a quantidade de vendas feita em SQL. O faturamento em SQL. E aí, essa linha de código vai ajudar bastante, que ele já vai, de uma forma automática, vir sobre toda a planilha, no caso, sobre todo, esse caso, sobre todo essas tuplas. E aí ele vai pegar todo o valor e já vai nos mostrar somente em SQL. Agora, digamos aqui, agora eu só quero em valor das vendas em Python. Então o que eu vou fazer? Eu vim bem aqui, vou dar Ctrl Enter e ele me mostrou o valor em Python, né, que dá 7.140. Então isso ajuda bastante, nos dá muita velocidade. O que eu posso também fazer além disso? Eu vou vir bem aqui, vou apagar esse faturamento. Eu vou apagar esse print aqui também. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar esse meu if e vou fazer mais o seguinte. Eu vou colocar Python
Não, vou deixar desse jeito aqui. Depois eu vou fazer mais uma coisa para vocês entenderem. Eu vou apagar aqui esse faturamento, que eu não vou mais precisar dele. E bem aqui eu vou colocar um print. E aqui dentro do print eu vou escrever curso. Tá? E eu vou apertar Ctrl Enter. Então aqui ele me mostrou que em toda a nossa lista teve 2 vendas do curso Python. Então, porque apareceu 2 vezes, foram essas 2 vezes bem aqui. Agora o que eu posso fazer? Eu posso vir bem aqui e posso colocar um end. Colocar aqui a data. Quando a data for igual a... E aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse valor, um valor daqui. Digamos, eu quero quantos produtos Python foi vendido no dia... No caso, eu posso colocar 10 do 3 de 2025, né? 2025. E aí eu venho aqui e aperto um Ctrl Enter. Agora o Python apareceu somente uma vez. Por quê? Porque só teve uma venda do produto Python nesse dia aqui. Então nós podemos também filtrar, além do produto, do curso vendido, pelo dia, né? Ou seja, quando, digamos que o chefe chega e fala assim, olha, quantos produtos foram vendidos ontem? Quantos produtos do Python foi vendido ontem? Então, quantos, digamos, combos, nesse caso aqui, foi vendido... É maiúsculo, né? Foi vendido, digamos, no dia 25. Foi um, né? Mas se, digamos que tivesse vendido 2, vou colocar 2 aqui de 25. 25 aqui, 25 aqui. Dá Ctrl Enter e aparece combo 2 vezes. Então, essas daqui são as formas que nós podemos utilizar no caso, o for para fazer essa filtragem. Para conseguir fazer essa filtragem em toda a nossa linha, todas as nossas, digamos, tuplas que estão dentro da nossa lista. Tá? Então, esta nossa aula de tuplas, ela finaliza por aqui. Então, se vocês gostaram desta aula, não deixem de me seguir para mais vídeos como esse. E também, eu já incentivo vocês a conhecerem o meu curso de Power BI, de SQL, de Python, de Excel, tá? Um curso completo que vocês vão encontrar ele aqui embaixo no link da descrição. É só clicar lá que vocês vão poder dar uma olhada nesse curso que está muito bom. E até a próxima!